Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Já aconteceu de você encontrar alguém que alguns anos atrás parecia exatamente firme na fé? Sabe aquela pessoa que estava em tudo? Culto, estudo bíblico, evangelismo, falava de Jesus o tempo inteiro. Parecia que nada poderia abalá-la. E aí você encontra essa pessoa anos depois e simplesmente ela desistiu da caminhada. Ela desanimou da caminhada cristã. Talvez não tenha abandonado completamente a fé, mas esfriou, perdeu o entusiasmo, perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Agora, deixa eu inverter a pergunta. Você também conhece aquelas pessoas que permanecem? Eu não estou falando de pessoas famosas, de pastores conhecidos. Estou falando daquele irmão simples da igreja, daquela senhora que ora há 30 anos, daquele homem que continua servindo a Cristo silenciosamente, sem holofortes, sem palco, sem chamar atenção. Continuam ali, firmes. Sabe, eu estava numa conversa com um amigo meu esses dias e a gente se fez essa pergunta, né? Qual a diferença? Por que alguns permanecem e outros ficam pelo caminho? Porque, sinceramente, ninguém começa uma corrida pensando em desistir no meio. Sabe, talvez eu tenha chegado a uma conclusão. Não sei, vamos desenvolver isso juntos. Eu acredito que a nossa geração tem um problema sério. Nós valorizamos muito aquilo que aparece, mas damos pouca atenção àquilo que sustenta. Pensa comigo, quando você olha um prédio bonito, o que chama a sua atenção? A fachada, os vidros, a arquitetura. Mas ninguém passa na frente de um prédio e fala: nossa, que fundação maravilhosa. Ninguém vê a fundação, mas todo mundo depende dela. E talvez esse seja um dos maiores problemas da vida cristã moderna. Muita gente está preocupada com a aparência da fé, mas pouca gente está cuidando dos fundamentos da fé. E na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Nós admiramos os frutos, mas esquecemos das raízes. Admiramos a maturidade, mas ignoramos os hábitos que produziram aquela maturidade. Por isso Jesus contou aquela parábola famosa dos dois construtores. E eu acho interessante porque Jesus não fala de duas casas bonitas e uma feia. As duas casas pareciam boas. As duas ficaram de pé por um tempo. As duas enfrentaram a mesma tempestade. Mas havia uma diferença. Uma tinha fundamento, a outra não. E sabe o que isso me ensina? Que muitas vezes você só descobre a qualidade dos fundamentos quando a vida aperta. Quando o diagnóstico chega, quando o casamento entra em crise, quando a oração não é respondida, quando Deus parece em silêncio. É aí que a estrutura é testada. E talvez eu precise fazer uma pergunta desconfortável aqui. Se tudo aquilo que hoje sustenta a sua fé fosse retirado, os cultos, os louvores, os amigos da igreja, os eventos, os congressos, o que sobraria entre você e Deus? Já pensou nisso? Porque é muito fácil confundir ambiente espiritual com maturidade espiritual. São coisas bem diferentes. E foi exatamente por isso que eu resolvi começar esta série. Nós vamos falar sobre as bases da fé cristã. Não sobre técnicas, não sobre fórmulas, não sobre atalhos espirituais, mas sobre aquilo que sustenta uma vida inteira com Deus. Vamos falar sobre oração, sobre Bíblia, sobre disciplinas espirituais, sobre comunhão, santificação, sobre conhecer Deus de verdade. Porque a grande pergunta não é como eu começo a caminhada cristã. A grande pergunta é como eu continuo caminhando daqui a 10, 20 ou 30 anos. Sabe, no final das contas, a fé cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E maratonas não são vencidas por quem larga mais rápido, são vencidas por quem aprende a permanecer. E talvez essa seja uma das palavras mais importantes da vida cristã. Talvez não. Essa é a palavra mais importante, permanecer. Porque o objetivo não é apenas começar bem. O objetivo é chegar até o fim, amando o mesmo Cristo que nos chamou no início da nossa caminhada. Então, eu espero você. Vamos caminhar juntos. Até a próxima. Valeu. Grande abraço.